Muito bom dia a todos. Como vão? Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Vamos, no dia de hoje, trocar ideias com o Eduardo Silva, dirigente do Instituto Empresa. Vamos falar um pouco sobre as ações que o Instituto Empresa está tomando, né, com relação ao caso da Oi, porque nós estamos vivendo um momento novo, um momento um pouco confuso desde o início deste ano em relação à Oi, por conta de atitudes da própria empresa de buscar novamente uma proteção judicial. Imagino que todo mundo tenha se surpreendido, ou não. Ou será que tem gente que não se surpreendeu? Essa é uma das indagações que a gente faz. E para essa nossa conversa, eu vou convidar aqui o Eduardo, ele vai se apresentar. Ele já fez uma live conosco no ano passado, foi uma live muito interessante. Na época, a gente estava já estimulando a importância dos acionistas minoritários se reunirem, né? Insistimos muito durante um bom tempo sobre isso. Infelizmente, não vimos muita mobilização dos acionistas da Oi. E a ideia era exatamente que houvesse uma formação de um grupo para que este grupo pudesse pleitear um assento no conselho de administração, indicar um conselheiro independente, porque entendemos que o acionista ele precisa ser sócio da empresa de fato, porque ele já é ao comprar a ação. Só que um pequeno acionista, um nano acionista, como o Eduardo gosta às vezes de se referir a muitos dos pequenos investidores de Oi, sozinhos, isolados, não vão ter essa força. Então é preciso se reunir, é preciso se constituir um grupo para que possa ter alguma relevância e ser ouvido, ter voz, né? Então, vamos conversar com ele hoje, porque o Instituto Empresa vem tomando algumas ações e a gente vai falar sobre elas na nossa conversa de hoje. Vou convidá-lo aqui para se somar a nós. Bom dia, Eduardo. Tudo bom? Como vai você? Bom dia, Clóvis. Bom dia aos que nos assistem. Antes de tudo, quero agradecer de novo esse convite, essa alegria de poder estar conversando contigo, com os que te acompanham, porque, de fato, né, nós temos dito o seguinte, só os investidores defendem os investidores, né? Sim. Então, como nós somos investidores e todos somos, de alguma maneira, essa articulação entre nós é fundamental. Perfeito. Eu gostaria que você se apresentasse e que falasse sobre o Instituto Empresa também e o trabalho que o Instituto Empresa desenvolve. O Instituto Empresa, ele é uma associação de investidores criada em 2017, que surge assim, de uma necessidade de recompor o conceito de empresa. Então, assim, não podia ser assim, associação, Instituto Investidores, mas a gente acha que a empresa é o principal ente da economia. Infelizmente, embora nem todo mundo concorde, não é o governo, não é o Estado, é a empresa. O principal ente econômico que gera oportunidades, que gera emprego, gera inovação, é a empresa. E a empresa, como instituição, ela foi em algum momento um pouquinho deturpada, né? Nós tivemos ali situações em que o capitalismo de oportunidades se tornou no capitalismo de compadrio. Então, a gente compôs lá em 2017, com essas bases, o Instituto Empresa, que desde então tem trabalhado com as ideias de inovação, empreendedorismo e foi necessário atuar também na defesa efetiva de investidores, em casos rumorosos como o IRB, CVC e outros, nos quais os investidores acreditaram nas empresas, no que as empresas disseram e viram depois que tinham sido, enfim, logrados, né? Então, esse tem sido nosso itinerário, mas é um itinerário, sobretudo, atento à governança corporativa. Então, a gente quer muito promover a governança corporativa, mais participação, e governança basicamente só existe por causa do minoritário. Governança não existe para o majoritário, porque ele já tem todo o poder e toda a gestão. Exato. Quando se fala em governança, se fala em proteção ao acionista minoritário. Então, é esse ente, essa pessoa, que somos são os que nos assistem, eu, tu e os que nos assistem, que precisam se articular. Então,
A gente tem trabalhado muito com essa ideia também de indicar pessoas para conselhos, fazer presente as pautas dos minoritários, porque são essas vozes que estão caladas. As vozes de quem tem o poder e o controle são sempre ouvidas. Perfeito. Você entende que nós estamos ainda engatinhando nesse mundo de bolsa de valores no Brasil e que uma boa parte dessa base acionária no país ainda é muito desprovida dessa cultura de exercitar o seu protagonismo, a sua articulação, a sua mobilização? E isso é um fator crítico e que dificulta essa governança, vamos dizer assim? Assim, é muito curioso perceber isso, que, na verdade, a grande massa dos investidores que estão na B3, nos seus tantos produtos, ela envolve os fundos de investimentos, fundos agros, fundos imobiliários e debêntures, mas especificamente no mercado de ações, essa população ela foi, de certa forma, empurrada para o mercado de ações pelos juros baixos durante alguns anos. Então, de alguma maneira, sobretudo ali no período da pandemia, houve uma atração, ou quase uma imposição de mercado, para que as pessoas que quisessem rentabilizar alguma coisa fossem para o mercado de valores. E foram sem qualquer preparo, sem qualquer noção. E foram também motivados por promessas e palavras falsas, assim que a gente vê todo dia nas redes sociais, de ganho exagerado, desproporcional, né? Então, assim, ainda nós temos uma carência enorme de formação, e aí quando a gente fala de educação financeira, nós estamos falando, assim, geralmente de uma coisa muito mais óbvia, que é receita e despesa, né? Controlar o que ganha e o que gasta. Mas aqui, quando a gente fala de mercado de capitais, os conhecimentos e as, vamos dizer assim, as habilidades para atuar no mercado de capitais são outras. São mais sofisticadas, né? São bem mais sofisticadas, claro. Vão desde o valuation de uma empresa, vão desde conhecer minimamente o balanço, mas passam também necessariamente pela participação efetiva do acionista. Perfeito. Nós estamos muito longe disso, muito longe ainda disso. Nós estamos sido insistentes com essa necessidade, e a gente, quando compara com os Estados Unidos, né? E aí tu me perguntava, bom, se nós estamos iniciando número de empresas na bolsa, número de acionistas com ações, né, investindo em ações, e perfil do investidor. Essa talvez seja a grande diferença, que as pessoas não notam. Qual é o perfil do investidor americano e também, por outro lado, qual é o arranjo do mercado americano para a proteção desse investidor. Perfeito. Você trouxe a questão dos Estados Unidos e me parece que, e aí você traz essa reflexão, e eu acho que isso explica muita coisa, porque, de fato, nos Estados Unidos se construiu uma cultura de investir em bolsa de valores, sobretudo com um investimento de longo prazo, né? Uma visão de longo prazo. Os filhos nascem, as pessoas já começam a comprar ações, porque aquilo, de certa forma, vai garantir uma universidade, vai garantir o futuro daquele seu filho. Então, uma visão muito grande de longo prazo. Por outro lado, um arcabouço que foi sendo construído conforme os escândalos foram acontecendo lá também, porque lá também aconteceram os escândalos recentes, basta a gente olhar a Enron, a WorldCom, a própria crise de 2008 desnudou muita coisa que estava sendo obscura e dolosa sendo feita, né? Veio depois a falência do Lehman Brothers e tudo mais. Então, vimos o Bernie Madoff. Então, a gente teve muita coisa errada acontecendo nos Estados Unidos. Mas, diferente de nós, me parece que isso é muito importante ressaltar, lá a construção de mecanismos de proteção para esses investidores foi e continua sendo aperfeiçoada. Então, não é que lá não exista o mal feito existe, só que ele é punido, só que os ajustes dos mecanismos de proteção estão sempre dinâmicos, né, acontecendo para preservar a partir do momento que algo é descoberto, né? É verdade. Eu acho que são dois movimentos. O primeiro movimento do acionista ativista, ou seja, a pessoa investe e acompanha no que investiu. Isso é fundamental. E isso faz sentido, ainda mais quando tu pensa num investimento de longo prazo. Claro. Quando a pessoa investe, quando jovem,
para se aposentar. Então, o investimento em ações é um investimento, muitas vezes, para a aposentadoria. Então, ele realmente é um investimento de longo prazo e a pessoa só vai ter esse retorno se ela cuidar do que investiu. Então, aqui no Brasil, a pessoa investe e abandona. Lá, eles investem e acompanham. E isso começa o movimento. E aí, eu acredito que tenha sido isso que gerou um órgão regulador, que é a SEC, extremamente poderoso, né? Que chega a ter até a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria polícia. Eles têm os seus agentes federais do mercado de capitais, especializadíssimos, etc. Eles têm uma justiça também muito especializada em mercado de capitais e que responde muito mais rapidamente. Então, a gente olha assim no Brasil, comparando um caso que não é propriamente corporativo, mas tem a dimensão corporativa, que é o caso da Vale e de Brumadinho, em que demorou 4 anos para se receber a denúncia, ou seja, 4 anos para saber onde ia ser processado. Em 2 anos, no máximo, estaria julgado nos Estados Unidos. E a pessoa já sai, como a gente vê, a pessoa já sai dali para a prisão. Né? Enfim, então, quando a gente fala assim, puxa, o Brasil tem tido tanto escândalos, a gente pode enfileirar, mas se a gente fosse olhar, a gente poderia enfileirar com uma fila muito maior nos Estados Unidos. Sim. Porque no fim, alguém falou isso essa semana aí, a trapaça é da natureza humana. Lamentavelmente, é da natureza humana. O que está errado no Brasil é a inexistência de mecanismos maiores de prevenção e de proteção do investidor e o próprio investidor, que ainda é muito passivo. Isso. E que decorre da falta de conhecimento, da falta de preparo, que foi o início da nossa conversa, né? Exatamente. Muito bem. Vamos mergulhar um pouco logo na questão da Oi. Eu quero aqui compartilhar e comentar algumas coisas. Me permita aqui compartilhar a tela. Nós fomos surpreendidos. Eu digo que nós fomos porque, de fato, talvez tenha tido alguém que não tenha sido surpreendido. Mas o fato é que nós, a priori, fomos surpreendidos com essa notícia no início do ano. Oi pede proteção contra credores e pode entrar em recuperação judicial, na segunda recuperação judicial. Isso nos causou surpresa e isso causou repercussão no mercado, né? O pedido da Oi ele foi muito específico para a Justiça e aí começou a vazar informações na noite de que isso começou a ser ventilado do dia 1º para o dia 2 de fevereiro. E aí vários órgãos, obviamente, começaram a falar sobre o assunto, né? E a Oi ficou, no primeiro momento, em silêncio. E isso é uma questão, por exemplo, já, eu diria que quase secular, é uma conduta da empresa falar pouco. No primeiro momento, eu atribuía isso à questão da própria recuperação judicial, mas eu vejo que não é apenas isso, que tem uma postura também aí que, ao meu ver, não é tão positiva por parte da empresa. Então, aí saiu essa matéria, no dia 1º o Estadão já noticiava, né? No dia 2, reportando-se ao fato do dia 1º, que a companhia tinha recorrido à 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, fazendo um pedido de tutela de urgência cautelar em segredo de justiça para suspensão de certas obrigações assumidas pela companhia. Aí depois a empresa saiu com um fato relevante, dizendo que o objetivo disso era a proteção do seu caixa, a continuidade das negociações com os seus credores de forma equilibrada e transparente, disse a empresa. A partir daí, o que é que a gente começa a olhar para trás e ficar surpreso? Nós tivemos uma RJ que durou 6 anos e meio, praticamente, e ela foi encerrada de 14 para 15 de dezembro, mais ou menos, o presidente, à época, dizia que não havia nenhuma necessidade de continuar na recuperação judicial.
Então, essas eram as palavras do presidente, era isso que ele estava dizendo, onde ele se pronunciava, em lives, na mídia, que a empresa tinha cumprido todas as suas obrigações e que a palavra estava com o juiz, que a palavra estava com o juiz e que dependia unicamente dele sair dessa recuperação judicial. E aí a gente começa a observar que essa postura não combina, né, com a decisão de buscar de novo a proteção judicial. A partir dessa notícia, né, nós procuramos até fazer um contato com você no dia, se não me falha a memória, foi no domingo, dia 5, se já não era a hora do Instituto Empresa, de alguma maneira, dar uma atenção maior a esse assunto e, de alguma maneira, ver que ações poderiam ser tomadas em proteção dos minoritários, né? Então, a partir disso, eu queria te ouvir um pouco. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento dessa matéria e voltarmos. Pronto. Como é que você viu isso, né? dessa nova articulação da Oi com a Justiça, de pedir uma nova proteção emergencial e que o próprio Estadão já acena com a possibilidade de um novo pedido de recuperação judicial? O que se processa, o que assim, vamos dizer assim, estarrece mesmo, é quando se observa o que em dezembro de 2022, nosso estudo se processa então um período de pouco mais de 30 dias, se nota que em dezembro de 2022 o cenário desenhado, exposto e publicado pela empresa era outro, né? Ou seja, em dezembro de 2022, antes da decisão da saída da recuperação judicial, e aqui a gente tem até uma live do próprio presidente da empresa, em que ele expõe, inclusive, dados aí em tela. Nós temos aquele laudo também, né, que tu mesmo nos alcançou, laudo lá de agosto do mesmo ano, dando conta que, enfim, estava tudo certo e que a previsão é de que nos próximos 3 anos teria tranquilidade financeira. E a gente depois encontra uma petição criando caos com uma dívida, e isso é a novidade ali naqueles primeiros dias de fevereiro, uma dívida vencendo de 600 milhões. Então, assim, se nada mais houvesse, só essa dívida de 600 milhões, só essa dívida de 600 milhões já seria um absurdo. Porque se eu digo para o juiz um mês antes de que está tudo ok, que eu tenho condições de saúde financeira para 3 anos, e em um mês eu descubro uma dívida de 600 milhões, que não é uma dívida, assim, vamos dizer, um fato da natureza, um fato de Deus, né? Alguma coisa assim, o vento veio e derrubou as antenas. Não é nada disso. É uma dívida que já estava lá, né? Lá no fluxo de caixa. Exato. Então, assim, o que nos parece? Nos parece que, de fato, a Oi, por algum motivo, quis sair da recuperação judicial para entrar na recuperação judicial. E esses dois movimentos, a saída e a entrada, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Houve um grande otimismo na saída e um grande pessimismo na entrada. Como que se é dizer, né, com esse intervalo de meses? Como se diz? Na verdade, talvez nunca devesse ter saído da recuperação, porque era esse quadro, não devia ter saído, ter passeado um mês fora e retornado. Nem tinha feito esse passeio, porque a recuperação ainda não tinha transitado o julgado. Isso. A saída não tinha transitado o julgado, então nem chegou a fazer bem um passeio. Então, o que leva a companhia, portanto, a sustentar algo em dezembro e a sustentar outra coisa em fevereiro. E a gente vê aí a oscilação muito grande de ações, né? Você falou de oscilação, deixa eu puxar aqui o que aconteceu no dia seguinte, né, com as ações da Oi. Porque esse é um assunto que a gente precisa botar luz. Veja o que aconteceu. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Após esse pedido de tutela, olha a notícia, a ação da Oi despenca 31,77%, 32%.
E a gente sabe que existem alguns fundos de investimentos, desde 2021, trabalhando na ponta vendedora das ações da Oi. Existe aí um grupo de fundos de investimentos que estão trabalhando com o aluguel de ações da Oi e forçando a queda. Entendemos que isso, inclusive, é um movimento estranho, porque é óbvio que fundo especulativo especula, mas normalmente uma empresa que caminha para sair de uma RJ, se você olhar todas as empresas que fizeram esse caminho, no final, já próximo da RJ, as ações começam a subir. Na saída da RJ tem um movimento muito forte de alta, e logo em seguida tem uma queda também forte, em torno de 52%, 54%. Se a gente olhar graficamente todas as empresas que saíram de RJ, a gente vai ver esse mesmo filme acontecendo. No caso da Oi, isso não aconteceu. E o que a gente vê também é que quem trabalha na parte de aluguel de ações, quando a empresa vai sair da RJ, esses aluguéis começam a diminuir. No caso da Oi, triplicou depois da saída da RJ. Então, esse é um movimento estranho. E por que será que o pessoal está com tanto apetite ao risco de fazer esse movimento que é estranho, que não é natural? Será que há informações que estão sendo vazadas? Será que há informações privilegiadas que estão circulando nos bastidores? A gente está fazendo apenas perguntas, mas eu acho que talvez a CVM deva colocar todas as luzes sobre isso, né? Porque é preciso ver quem são esses fundos de investimentos, quem está investido neles, e se existe alguma correlação dessas pessoas com gente da diretoria da Oi, por exemplo. Eu acho que é o mínimo que se deveria fazer para dar transparência. O que você acha? E foi o que a gente fez aqui nos 2 primeiros movimentos nossos, né? O primeiro movimento, já que parte dessas condutas aqui que a gente apontou, tanto da alta quanto da queda, num período muito estranho, com informações que parecem verídicas. Não estou dizendo que sejam, mas as informações de dezembro parecem verídicas para sair da recuperação, ou as informações de fevereiro também podem ser verídicas para entrar em recuperação. As duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Não há espaço para as duas serem verdadeiras. Porque elas são conflitantes. São conflitantes e o período de 30 dias não admite esse conflito. Mas vamos lá. O que nós pedimos no primeiro momento? Olha, se existem essas condutas de conhecimento de informações privilegiadas e manejo delas, se existem essas condutas que podem ter beneficiado alguns em detrimento da maioria, o que isso gera? Isso gera, pelo menos, a hipótese de se verificar esses comportamentos. Ninguém afirma nada, né? Não há nenhuma afirmação, mas há necessariamente já uma oportunidade de investigar. E no Brasil, esse tipo de prática, ele é investigado, ele é um crime federal, seriam crimes federais, potenciais crimes federais, eventuais crimes federais, e são apurados pelo Ministério Público Federal. Então, nós nos dirigimos ao Ministério Público Federal e pedimos, ora, dadas essas circunstâncias, já parece haver o que eles chamam assim, de indício e materialidade suficientes para ao menos abrir uma investigação. Então, nós estamos acompanhando com o Ministério Público Federal no que isso vai se desdobrar. O que é curioso, às vezes, é que o Ministério Público Federal recebe essas representações, já aconteceu isso em outros casos, e põe em sigilo em segredo de justiça, em sigilo. Inclusive para quem pediu. eu acho muito curioso isso, porque a gente chega, olha, então aqui todas as informações, está tudo mastigado aqui. Ah, não, mas agora é sigilo. Mas eu acabei de tirar as informações, mas é sigilo. Bom, enfim, então nós estamos aí tentando ainda, embora já tenhamos pedido desde o primeiro momento, que mesmo havendo sigilo, nós tivéssemos algum tipo de acesso, enfim, melhorado com todas as responsabilidades desse acesso, para saber realmente poder dizer alguma coisa para quem nos acompanha. Esse foi o primeiro movimento. O segundo movimento foi na própria CVM, porque a CVM ela tem os instrumentos técnicos
de acompanhamento dessas movimentações. Ela sabe muito bem quem Uhum. comprou, quem vendeu, quando comprou e quanto lucrou. Sim. E também quanto perdeu, eventualmente, né? Mas, ou seja, ela tem como monitorar e verificar se, eventualmente, alguém, por algum motivo não, assim, republicano, teve algum tipo de vantagem. Então, foram os dois movimentos iniciais que nós fizemos. Tanto na CVM quanto no MPF, estamos aguardando as movimentações. Os dois processos foram abertos, instaurados, mas a gente está agora aguardando as movimentações, que são muito lentas, né? Então, a gente, vamos grifar um caso aqui. Nós reiteramos muitas vezes o acesso aos autos do inquérito que o Ministério Público Federal tem contra o IRB, a diretoria do IRB, aquela anterior a março de 2020, em que, bom, ali as coisas estão tão gritantes depois de muitos sacrifícios conseguimos falar com o procurador da República responsável e, bom, já se vão 3 anos do caso IRB. Nós estamos fazendo aniversário de 3 anos. E sequer isso virou denúncia. Então, a última manifestação nossa naquele caso foi de dizer, ora, isso já devia ter sido julgado. E porque, não, na verdade, não tem muito mais do que se investigar. Não tem muito mais do que se investigar. No caso lá do IRB foi pegar um caso, o caso do Warren Buffett. O cara diz que a empresa disse que ele investiu e ele disse que nunca investiu. Pronto. Tá. O que mais tem para se investigar? Nada. Isso já deveria ser denúncia. E isso já deveria ser processo julgado. Então, a gente não tem como fugir dessa estrutura, e aí a gente estava falando de estrutura no início da nossa conversa. A estrutura que nós temos no Brasil é essa. O Ministério Público Federal é o dono da ação, a Justiça Federal é que vai julgar, temos que apresentar eles, né? Não tem outro caminho, mas efetivamente é muito demorado. Agora, tem desdobramentos ainda no